Olá, meu nome é Gabriel Baladares e hoje eu vou acompanhar você em uma demonstração guiada pela plataforma Vendas Team. Então vamos lá? A primeira coisa que a gente se depara aqui é uma tela de login. Então eu vou entrar aqui com meus dados, no caso de administradora, e vou estar acessando a plataforma. A primeira tela que a gente se depara é com o nosso plano comercial. Mas calma aí, vamos começar por uma parte mais primordial no momento. Eu vou vir aqui em informações do meu negócio para contextualizar vocês dessa página. Aqui eu tenho todas as informações sobre a minha empresa, sobre a minha oferta, sobre a minha concorrência, sobre os meus diferenciais, todas as informações chave da minha empresa, da minha operação, da minha oferta, eu coloco aqui. Então aqui você vai ter acesso a todo o onboarding da sua empresa, no qual você vai poder preencher as informações básicas aí do seu negócio, informações sobre a oferta, sobre o público-alvo, diferenciais, concorrentes. Então, uma série de informações iniciais sobre o seu negócio que vão ajudar a chegar, né, através da inteligência artificial, a um contexto maior da sua empresa, né? Então, um resumo executivo do seu negócio. No caso aqui, eu já preenchi o meu onboarding ali, então eu já tenho todo o meu contexto aqui, né? Todo o meu resumo executivo. Lembrando que eu sempre posso gerar novamente, mas ele fica salvo aqui, né? Então, esse onboarding da empresa é muito importante, justamente porque a partir dele eu posso criar uma série de definições estratégicas para minha empresa. E quando eu falo de definições, eu digo de daqui a pouco a gente criar mapeamento de dores comuns. Então, eu quero criar uma definição, eu quero criar um documento sobre mapeamento de dores comuns do meu negócio. No caso aqui, a Vendas Team. Mas óbvio que aqui você vai estar contextualizando para o seu próprio negócio. Eu vou colocar aqui que vai ser uma definição sobre outro, uma categoria aleatória então, né? E vou dizer, crie uma definição estratégica para mapeando dores comuns na contratação de plataformas comerciais como a VT. Então, vocês notem que é uma linguagem bem natural e, de fato, o sistema teria que estar bem contextualizado para conseguir ajudar a gente aqui. Então, sempre que eu vou utilizar a inteligência artificial dentro da plataforma VT, eu vou me deparar com essa tela, no qual ele vai me mostrar os meus créditos atuais e as opções que eu tenho aqui para selecionar os modelos. Eu vou estar testando aqui no modelo mais econômico e que também é muito bom e muito rápido, que é o GPT-4 ou Mini. Então, vou selecionar ele aqui e vou iniciar a geração. Pronto, ele acabou de gerar aqui já o meu mapeamento e vocês podem ver que ele encontrou aqui já umas dores bem comuns, pelo menos para minha empresa, a Vendas Team, né? Então, tempo perdido com processos manuais, falta de follow-up sistemático, informações dispersas, dificuldade de escalabilidade, elevados custos tecnológicos, falta de governança e segurança de dados, inflexibilidade das soluções tradicionais. Então, você vê aqui que ele precisou se contextualizar muito bem do negócio para poder chegar nessas dores. Ele pegou pontos bem estratégicos aí da VT para poder chegar nessa definição e depois ele fica criado aqui, ó. Então, se eu clicar, eu consigo ter acesso e eu posso sair editando daqui. Normalmente, estilo um Notion da vida mesmo. O que ajuda muito, né? Porque não é sobre pedir para IA fazer tudo para nós, mas é sobre a gente poder iniciar a parte estratégica, a parte mais grossa da estratégia com a IA e depois a gente ir contextualizando manualmente, né? Então é totalmente possível fazer isso dentro da VT. E era isso que eu queria mostrar para vocês inicialmente sobre a parte de contexto da empresa. Bom, agora vamos para a parte do plano comercial. Bom, o plano comercial serve justamente para que a gente sempre tenha um plano ativo ao longo do sistema. Então, cada ação que o meu time fizer aqui dentro da plataforma é muito importante que exista um plano comercial ativo regindo tudo isso. Então, eu posso criar quantos planos comerciais eu quiser, desde que eu sempre abra-os e feche-os. Então, eu sempre vou ter planos comerciais passados e encerrados e sempre vou ter um plano comercial ativo. E esse plano comercial ele pode ter o período que a sua empresa quiser, seja trimestral, seja semestral, enfim. Normalmente as empresas trabalham por trimestres, né? Então eu posso ter aqui um plano comercial que vai
estar ativo por 3 meses, e dentro desse plano eu posso definir uma série de metas, né? Uma série de metas que são totalmente traqueadas dentro do sistema, totalmente rastreáveis dentro do sistema. Então, as metas que a gente define aqui, elas são encontradas e calculadas automaticamente dentro do sistema. Essa é uma grande vantagem da gente trabalhar esse conceito de tudo integrado, né? Então, é bem interessante que a gente pode definir várias metas aqui dentro, todas tangíveis, e conforme a gente vai de fato atingindo cada uma dessas metas, o progresso geral do plano é calculado, né? Então é muito interessante porque às vezes a gente bate uma série de metas e não bate outras, e aí a gente não sabe muito bem qual é o progresso geral desse plano que a gente está trabalhando, né? Então aqui a vantagem de trabalhar com esse plano comercial na VT é que todas as ações são traqueadas, são rastreáveis para dentro desse plano, e além disso você pode definir todas as metas aqui, e essas metas de fato são rastreáveis dentro do sistema e elas te ajudam a chegar em todas essas métricas que são muito interessantes de ver. Além disso, dentro de cada plano eu posso criar definições também, definições como objeções e contornos, pitches de vendas, scripts, né? Então, tratamentos de objeções, tudo aqui eu posso editar, né? Então, dessas definições eu posso editar, eu posso compartilhar com o meu time, e tudo isso, óbvio, eu posso criar utilizando IA também. Sei lá, eu posso colocar aqui script qualificação Band. Então, script de qualificação Band, eu vou colocar aqui, me ajude, me ajude a chegar em um script de qualificação para qualificar leads para minha plataforma VT. Então, pô, eu quero criar um script de qualificação Bunch. Eu passei aqui um prompt para ele. E a partir do meu contexto empresarial, né, aquela parte que a gente acabou de ver, ele vai me ajudar a chegar nessa definição. Vou selecionar aqui o modelo, vou estar utilizando de 10 créditos ali e vou estar criando novamente uma definição, só que em vez agora de criar uma definição para dentro do contexto empresarial, eu vou criar uma definição dentro desse contexto de plano, né? Porque cada plano pode ter diferentes definições, diferentes contextos, diferentes análises, diferentes estratégias, né? Então é muito interessante que a gente possa fazer essa definição e essa separação, né? Então aqui acabei de criar utilizando o Bunch, então, pô, entendimento do orçamento, identificação da autoridade, compreensão das necessidades, e tudo isso linkando ao meu produto Vendas Team, né? Então, vou salvar aqui, ele já fica disponível se eu quiser editar, posso estar editando também. Então, o plano comercial basicamente é isso, né? E você pode ver que ele está ativo aqui, então todas as ações que eu fizer aqui dentro do meu sistema, eu vou conseguir né, tá vinculando, tá rastreando para dentro desse plano. Bom, e esse foi o contexto do plano comercial. Agora, vamos dar uma olhada na parte de base de contatos. Bom, a base de contatos é basicamente uma base de contatos, um local onde a gente vai conseguir colocar todo tipo de contato que seja relevante para nossa empresa, sejam eles clientes atuais da minha base, sejam eles leads inbound, sejam eles prospects outbound, enfim, todo tipo de contato que eu quiser colocar aqui dentro, eu vou poder colocar, desde que eu tenha informações da empresa e informações da pessoa, né? Sempre que eu for adicionar uma pessoa, é interessante, né? Como a gente está trabalhando aqui normalmente com um processo B2B, que a gente vincule uma empresa, informações de uma empresa, quando a gente for colocar uma pessoa para dentro do sistema e vice-versa. Pô, eu posso ter várias empresas aqui dentro, mas é relevante para mim que essas empresas tenham pessoas como contato, né? E também, se eu tenho várias pessoas, é relevante que elas tenham empresas no qual elas estão associadas, né? Então, esse é basicamente o conceito da nossa base de contatos. E aqui, por exemplo, ele está me mostrando que eu tenho 3.647 empresas e 4.205 pessoas, né? E eu posso vir aqui e estar acessando minha base facilmente, né? Então aqui eu estou listando 3.647 registros através aqui do nome da empresa, as informações dela. Eu tenho essa visualização aqui de cards, né? Mas eu também posso ter uma visualização mais simplificada e paginada aqui de tabelas, né? Então todas as empresas aqui dentro. Se eu acessar qualquer uma dessas empresas, eu vou conseguir ver
mais informações sobre elas, né? Então, a localização, o setor dela, o site, LinkedIn, e-mail, telefone, informações do porte da empresa, além das pessoas associadas dentro dessa empresa. Então, aqui eu tenho o exemplo local web e eu tenho aqui, por exemplo, o gerente de marketing, né? Associado a essa empresa. E me mostra aqui que eu tenho o e-mail, né? E o telefone dele. Então, se eu clicar aqui, eu acesso as informações aqui desse meu prospect, né? Ele é marketing manager aqui, gerente de marketing na local web. Eu tenho as informações da empresa, eu tenho o e-mail dele, eu tenho o telefone dele e eu tenho aqui suas informações de contato. Então, basicamente, esse é o conceito, né? Eu posso tanto acessar aqui empresas como eu também posso acessar direto a minha base de pessoas. E óbvio que cada empresa vai ter sua base, né? Então a gente pode tanto trazer seus clientes para cá, como a gente pode trazer também, conectar com a sua landing page, conectar com diferentes formas de captação aí que você faz, para trazer as informações aqui para dentro da sua base de contatos. Mas o contexto e o conceito é sempre esse, né? Eu posso acessar aqui informações das pessoas e informações das empresas. Eu posso estar subindo meus contatos aqui, tanto de empresa como de pessoa, manualmente, né? Ou também importando via arquivo, né? A gente tem integração aí com Luxa, com Apollo. A gente pode também fazer essa integração via API, via webhooks, via Zapier, via Make. Então, diferentes formas de trazer seus leads, trazer seus contatos de forma automatizada aqui para dentro. Diferentes formas de importar o que você já tem na sua empresa aqui para dentro e começar a ter o seu conceito aí de data lake, de base de contatos comerciais mesmo, com essa velocidade que você está vendo, né? Nós estamos aqui listando milhares de empresas, milhares de contatos muito rapidamente. Lembrando que tanto para empresas como para pessoas eu posso ter aqui os filtros, né? Então, sei lá, eu posso listar apenas empresas de manufatura no estado do RS, do Rio Grande do Sul. Então, apenas manufatura no Rio Grande do Sul. Rapidamente, dentro de quase 4.000 contatos, ele me mostrou aqui 115 registros. Então, esses filtros funcionam muito bem. Inclusive, se eu colocar aqui para visualização de lista, eu posso selecionar todos eles, né? Pô, vou vir aqui nesses 115 registros aqui, vou selecionar tudo e a partir daqui eu poderia estar exportando, eu poderia estar criando uma lista de prospecção, né? Eu poderia estar fazendo N ações em massa aqui dentro. Então é uma forma muito interessante de trabalhar grandes bases de contatos, né? Tanto para fazer ações em massa, como para organizar, como para prospectar, como para ter muitos contatos aí dentro, né? Bom, ainda que dentro da base de contatos, acho que algo muito relevante a gente falar é a inteligência artificial. E a inteligência artificial a gente pode utilizar aqui dentro da base de contatos para estar enriquecendo tanto essas pessoas como essas empresas. Então, por exemplo, aqui, se eu vier na minha base de pessoas e eu pegar aqui, por exemplo, algum contato de executivos, vamos pegar aqui um tipo de cargo executivo e que tenha sales. Então, eu quero apenas executivos de vendas. Ele achou 376 contatos aí na minha base. Vou tentar achar um que tenha um telefone aqui. Pode ser esse primeiro. E vou clicar aqui em enriquecer contato com IA. Então, vou selecionar aqui, lembrando que são 5 créditos apenas, então é bem em conta, tá fazendo esse enriquecimento aqui. Vou clicar para enriquecer as informações aqui desse lead, lembrando que ele é diretor de vendas e marketing na Cadesh Calçados, né, uma empresa de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu estou usando aqui o ChatGPT para me ajudar, junto com o meu contexto de empresa, né, com o meu contexto todo, a estar enriquecendo esse meu contato. Então, notem que ele já colocou aqui um resumo prático para essa ideia. Então, com perfil estratégico e liderança em vendas e marketing, Guilherme é decisor na Kadesh. Tem interesse em soluções que otimizem processos e aumentem a eficiência comercial. Uma abordagem focada na transformação digital de vendas com o nosso RP pode ressoar bem com suas prioridades. Aqui a gente tem um pouco também de uma análise do perfil desse prospect. Então, o poder de decisão dele, né, a influência técnica, abertura à inovação, orientação a resultados, maturidade comercial, abertura ao contato comercial. Então, diversas informações aqui também para o vendedor conseguir ter mais contexto sobre esse lead. Lembrando que a gente utiliza várias informações aqui, tanto como o perfil no LinkedIn, como o cargo, como informações da empresa, além do contexto todo do negócio para poder gerar esse enriquecimento, né? Então, ele gera aqui diversas informações de forma muito rápida para mim, né?
ele traça aqui um perfil, ele traz dores e interesses, ele traz aqui alguns ganchos já, né? Tipo, oi Guilherme, notei que você está à frente das estratégias de vendas e marketing na Kadesh. Estou interessado em discutir como a Vendas Team pode ajudar a sua equipe a otimizar processos. Então, olha como é mais simples, né? Quando a gente tem o poder da IA para estar enriquecendo aqui contatos, né? E eu poderia estar vindo aqui dentro também da empresa, né? E trazendo mais informações também da empresa, né? Não só da pessoa, do contato, como também está enriquecendo agora também a empresa. Então é muito poderoso quando a gente tem uma base de contatos integrado com a inteligência artificial, com o contexto da minha empresa, o contexto do meu plano comercial, e traz isso, né, de forma muito rápido, com poucos cliques aqui eu tenho todo esse enriquecimento. Né? Então, pô, a Cadeste Calçados é uma empresa B2B que fabrica calçados de segurança com foco em otimizar suas operações de vendas. A Vendas Team pode ajudar a simplificar processos de vendas, aumentar a previsibilidade e melhorar a gestão de relacionamentos com clientes, eliminando ineficiências e fortalecendo sua presença no mercado. Ele já traz aqui uma análise, então uma empresa B2B, é uma PME, começa a mostrar aqui um pouco da proposta de valor deles, várias informações sobre dores, desafios. Então isso ajuda muito, né? Aqui dentro da nossa base ajuda muito os vendedores não só a ter o contexto, as informações da empresa que eles vão estar prospectando, como também todas essas informações, né? Além, é claro, de ter também as informações do enriquecimento aqui dos contatos, né? Então, basicamente, de base de contatos é isso. Lembrando, né, que é sempre possível a gente estar fazendo aqui uma filtragem, uma seleção e estar fazendo ações em massa, né, como fazer downloads de listas em CSV, né, exportando listas em CSV facilmente, como também criando listas de prospecção. Mas bom, vamos dar uma olhada agora nessa parte de prospecção. Nessa parte de prospecção, a gente pode estar criando listas de prospecção, né? E essas listas, basicamente, eu vou estar criando a partir da minha base de contatos, né? Então, eu posso criar tanto listas de pessoas, né? Por exemplo, vou criar uma lista, vamos criar aqui uma lista de executivos de marketing. Então, eu quero apenas os executivos de marketing, são 103 aqui na minha base. Vou vir aqui, vou estar selecionando toda essa lista, então 103 registros, e vou estar criando uma lista de prospecção. Né? Então, vou criar aqui uma nova lista, essa lista será pessoas executivas de marketing. Pronto, se eu vier aqui em prospecção, eu já consigo ver que a minha lista de prospecção está aqui, então eu posso estar acessando ela, posso estar baixando ela, enfim. É uma maneira mais fácil de se organizar, né, quando eu vou fazer prospecção. E também posso estar criando uma lista de prospecção com empresas, né? Nada me impede de vir aqui, filtrar daqui a pouco empresas no Rio Grande do Sul que sejam de Caxias. Pô, temos 38 empresas em Caxias do Sul. Então, vou pegar aqui, vou selecionar toda a minha lista, 38 registros, vou vir aqui e criar minha lista de prospecção. Então, vou vir. Também posso adicionar uma lista que já existe, mas eu vou criar aqui a minha lista de empresas em Caxias do Sul. Então, vou vir aqui e vou criar. Perfeito. Se eu vier aqui em prospecção, a gente pode ver que ele já criou a lista com as 38 empresas. Perfeito. Mas além disso, a VT também oferece um plugin, né, que é o VT Prospector. Esse plugin possibilita que a gente navegue aqui pelo LinkedIn. Aqui, por exemplo, estou na página da Ambev. E notem que eu tenho à minha disposição aqui, enquanto eu navego meu botão. Se eu clicar aqui, a VT vai puxar para você todos os dados dessa empresa, inclusive as pessoas, né, os cargos das pessoas dentro da empresa. E eu posso estar revelando cada um desses contatos aqui. Além de conseguir esses contatos, fazer essa prospecção aqui por dentro do LinkedIn, eu também consigo, sei lá, acessar um site aqui como Instituto Caldeira, por exemplo. Vou clicar aqui e a VT já puxou todas as informações do Instituto Caldeira. Então eu tenho aqui todos os contatos. Se eu clicar em revelar, eu já puxo, né, e-mail, telefone desse contato.
e automaticamente eu já consigo ter ele também dentro da plataforma aqui. Se eu colocar em salvar a empresa também, ele já cria a empresa aqui dentro da minha base de contatos. Então, o plugin da VT aqui, tanto na navegação do LinkedIn como também na navegação de sites, no momento que eu abro o contato, ele automaticamente já vai para a sua base aqui de contatos na VT. E isso ajuda muito, né? Pô, tô prospectando ali, com poucos cliques eu já vou fazendo essa sincronização, né? Muitas empresas utilizam o Lucha ou o Apollo, é a mesma coisa. O nosso plugin faz exatamente a mesma coisa. Tu vai navegando tanto por LinkedIn quanto por sites e a gente vai abrindo os contatos dentro dessas empresas. Óbvio que cada um desses contatos tem um valor para você, mas esse é o plugin, tudo integrado com a sua plataforma, com a sua base de contatos e também com a sua parte aí de prospecção. Bom, visto essa parte de base de contatos, de prospecção, vamos falar um pouco sobre CRM, sobre a gestão das nossas oportunidades e do nosso funil de vendas aqui dentro da plataforma VT. Basicamente, você consegue criar quantas pipelines você quiser aqui dentro. Então, eu posso ter uma pipeline para um funil inbound, para um funil outbound, para um funil de CS. Então, eu posso ter N pipelines e eu posso fazer essa gestão de pipelines de forma muito fácil. Né? Eu posso estar criando aqui, por exemplo, um funil inbound LP. LP Carnaval. Então, sei lá, criei aqui um funil especificamente para uma landing page e eu posso estar definindo aqui todas as etapas do funil, né? Tudo estilo drag and drop, tudo estilo com mudança de cores, então bem personalizado. E a partir disso, eu gero o meu funil, né? E ele aparece aqui para mim no estilo CRM. Né? O meu funil nada mais é do que essa visualização Kanban no qual eu posso ir colocando, movendo as minhas oportunidades através delas. Aqui eu tenho um exemplo então de um pipeline no qual eu tenho aqui um funil com leads, com qualificação, reunião agendada, reunião qualificada, fechamento aqui, né, visitas de boas-vindas. Então eu posso ter aqui N etapas de funil com N nomes, N definições. É bem personalizável mesmo essa parte de gestão de pipelines aí dentro do nosso CRM. Eu tenho aqui também as informações dos envolvidos em cada pipeline, então eu posso ter aqui N pipelines, algumas com nenhum envolvido ainda. Eu posso ir incluindo e removendo pessoas facilmente aqui de dentro. Eu posso ir adicionando e removendo pessoas muito facilmente aqui de dentro. E também posso ir adicionando oportunidades facilmente aqui para dentro, selecionando a empresa. Então, sei lá, vou selecionar aqui uma empresa, vou selecionar uma pessoa, vou colocar aqui um valor estimado da oportunidade e vou criar a oportunidade. Notem que ela já está criada aqui. E a partir disso eu tenho aquele conceito bem de CRM, né, de ir adicionando as atividades aqui e agendando atividades e alimentando aqui esse CRM, essas informações desse contato, né? Além disso, eu posso ir atribuindo atividades, colocando novas pessoas envolvidas nessa oportunidade e também posso estar qualificando essa oportunidade. Mas vamos ver um exemplo aqui agora. Acabei de criar essa oportunidade aqui para essa empresa. Vamos clicar aqui e adicionar uma primeira atividade. Então, uma atividade de ligação, no qual vou colocar esse vendedor aqui como responsável. Vou colocar o dia aqui, a hora também. E acabei de agendar então uma ligação para esse vendedor. Se eu vier agora aqui em atividades, eu já posso ver que ela criou aqui, né? Então ela está criada dentro dessa minha visualização aqui de atividades de calendário, eu já consigo ver a minha atividade aqui. Então, vou voltar aqui para o meu CRM. Se eu abrir aqui essa oportunidade novamente, você já vai ver que o vendedor está como envolvido aqui, porque eu tenho aqui o criador da oportunidade e eu tenho aqui os envolvidos. Então, todo mundo que participar de reunião, todo mundo que fizer alguma atividade aqui dentro, que se envolver nessa oportunidade, vai ser um envolvido aqui dentro, tá? Beleza, então eu tenho aqui a opção de criar N atividades. Vou até criar aqui uma outra de e-mail. Vou colocar aqui para mim mesmo. Vamos supor aqui que eu mesmo já mandei hoje esse e-mail. Já vou concluir.
Se eu voltar aqui em atividades, já consigo ver também que está aqui essa atividade como concluída. Então, toda essa parte aqui de atividades, gestão de atividades e de CRM, tudo integrada, né? De fácil visualização. Além de conseguir ter essa visualização aqui das atividades, eu também posso ter a visualização da oportunidade aqui para estar adicionando notas aqui dentro, né? Uma escrita, mais informações. Eu posso estar também visualizando aqui todas as informações dessa oportunidade, os envolvidos. Então, literalmente uma página a mais para a oportunidade, além da visualização dela dentro aqui do funil, né? Mas vamos supor aqui que a gente fez essa ligação e a gente fez uma pré-qualificação dessa oportunidade, né? Eu acho que esse aqui é um ponto bem interessante do nosso CRM, que é ter uma qualificação Bunch, uma calculadora Bunch integrada dentro das oportunidades. Então, se eu clicar aqui em qualificação, eu já abro uma calculadora Bunch para poder estar fazendo uma avaliação desse lead que daqui a pouco eu acabei de ligar, eu acabei de pré-qualificar, né? Então, pô, como é que é a parte de orçamento dele? O cliente tem um orçamento aprovado, tem um orçamento estimado, o orçamento incerto, ele não tem orçamento. Cara, ele tem um orçamento estimado. Como é que é a parte de autoridade? Eu estou falando com um decisor final, eu estou falando com um influenciador forte, um influenciador moderado ou alguém sem nenhuma autoridade? Não, cara, é um influenciador forte. Tá. Como é que é a parte de necessidade? Ele tem uma necessidade crítica com o meu produto, com a minha oferta? Ele tem uma necessidade alta, moderada ou nenhuma necessidade clara? Não, ele tem uma necessidade crítica. Ele me comentou. Como é que está a parte de timeline, né, de prazo dele? Ele precisa disso imediatamente? Ele precisa isso no curto prazo, médio ou longo? Cara, ele precisa isso de imediato. Pô, vou salvar. Eu já consegui chegar aqui num cálculo Bunch de 86%, ou seja, seria uma qualificação excelente, né? E eu teria aqui mapeado de forma a poder calibrar no futuro, inclusive, essa métrica, né? Então é muito bom, ajuda bastante aqui o vendedor, né? Tendo essa visualização aqui de qualificação por oportunidade. Ajuda também a gente a priorizar oportunidades que têm maior propensão, né? Tem maior qualificação para fechamento. Lembrando que eu sempre posso também estar ganhando, estar perdendo a oportunidade. Aqui ele já me dá um forecast do que tem dentro desse pipeline, né? E aí, óbvio que eu poderia aqui estar movendo normalmente a oportunidade, lembrando que também ele sempre vai registrando aqui toda essa movimentação. Então aqui nós temos essa parte de CRM, tudo integrado com a sua base de contatos, tudo integrado com a sua visualização aqui de atividades. Lembrando que eu tenho aqui uma visualização tanto pelo calendário mensal, como também pelo calendário semanal, como também pelo calendário diário. Nada me impede de estar fazendo edições como, sei lá, pô, eu vou trocar aqui para as 9h30. Posso arrastar direto aqui e fazer a alteração diretamente aqui por dentro. Posso estar adicionando atividades também aqui por dentro, né? Então eu posso estar utilizando toda essa plataforma, toda essa visualização aqui de calendário para estar fazendo a gestão e a manipulação das atividades dentro do meu CRM. Então, bom, acabamos de ver aqui um pouco sobre o CRM, sobre as atividades. Vamos dar uma olhada agora na parte de dashboards. Aqui na parte de dashboards a gente tem um conceito de BI muito interessante, porque isso aqui se relaciona muito com o nosso plano comercial vigente, né? O plano comercial ativo. Eu posso ter uma visualização aqui de todas as metas do meu plano, né? Cruzando isso também com o meu desempenho atual. Então, por exemplo, aqui eu tenho informações do meu plano ativo, que é o plano comercial 2, e ele já me mostra, né? Eu tenho então 22 oportunidades criadas, né? O que equivale a R$ 401.000. Eu tenho uma taxa de win rate de 50%. Eu já tenho uma receita gerada de 269 mil, né? Em comparação aqui com a minha meta do plano de 400 mil, então 67% atingido da meta. O meu ciclo de venda está em 2 dias, a média. Então, eu já calculo aqui a média de fechamento. O ticket médio, o total de atividades e o total de contatos também subidos ali, gerados para dentro da base ao longo do plano. Eu posso também ter informações de planos passados, né? Então, aqui, por exemplo, informações do plano anterior, né? Eu posso ter comparações também entre planos, então comparar o plano comercial 2 com o plano comercial 1, por exemplo. Então, pô, eu tô 60% abaixo da meta do último plano, né? Então, uma visualização aqui de comparação também.
E eu tenho todos os gráficos para gerenciar isso, né? Além de uma timeline aqui de todos os fechamentos ao longo do período, né? Além de ter todas essas informações aqui em tempo real, né? E quando eu falo tempo real, por exemplo, se eu vier aqui nessa oportunidade que a gente tinha acabado de criar, sei lá, vou colocar aqui, vou concluir essa atividade, vou ganhar aqui essa oportunidade. Então, eu acabei de ganhar a oportunidade. Era uma oportunidade de 10 mil reais. Se a gente vier aqui em dashboards, ele já deve ter subido 10 mil reais. De 269 mil, ele foi para 279 mil. E a gente se direcionou 70% do atingimento da meta. Então, tudo aqui já se atualizou, inclusive o win rate, né? Então, veja como tudo é de fato em tempo real que a gente tem esses dados, tá? Bom, e além de ter as informações de performance do plano comercial, a gente também tem as informações de performance por vendedores, né? Então eu tenho aqui também várias métricas dos meus vendedores, como a taxa de conversão de cada um deles, a receita total que cada um deles trouxe, a quantidade de atividades que eles têm, a quantidade de oportunidades abertas, ganhas, perdidas, de forma que a gente possa fazer um ranking aqui dos vendedores. Além de trazer vários gráficos aqui de atividades atrasadas, atividades entregues, concluídas, né? O tipo de atividades que tem, que cada vendedor tem, a taxa de conversão individual, a receita trazida por cada vendedor, além de diversas outras informações, também tudo em tempo real aqui dentro do sistema, né? De forma também a trazer vários filtros, tanto do plano comercial 1 como do plano comercial 2, além de diversos outros filtros. E todas essas informações aqui em tempo real de BI, né, de Business Intelligence, todas essas métricas eu também consigo visualizar aqui dentro do meu plano comercial, né? Também é atualizado em tempo real. Então, todos os dados aqui dentro da plataforma VT é em tempo real, é auditável, é metrificável e como está rodando sempre em um ambiente dedicado para você, a gente consegue ter muito mais agilidade e assertividade no tratamento desses dados. Beleza, então acabamos de ver um pouco aí sobre os dashboards. Vamos falar agora sobre o chat GPT, sobre os chats aqui dentro, né? Como que eu interajo com os meus assistentes de IA aqui por dentro da VT. Então eu vou criar um novo chat aqui, por exemplo. Vou utilizar o GPT-4o Mini, lembrando que ele está me custando aqui 20 créditos para mandar 10 mensagens, né? Ou 2 créditos por mensagem. Bom, então eu acabei de criar aqui o nosso chat. Vou a partir de agora interagir com o nosso assistente aqui dentro da VT, que nada mais é do que um chat GPT com todo o conceito, né, todo o contexto da sua empresa, da sua operação aqui dentro. Então, a ideia é que a gente consiga conversar de forma natural com esse assistente e ele, através de todo o contexto que ele tem, possa nos ajudar. Então, vamos começar vendo aqui o que você sabe sobre minha empresa. Perfeito. Ele acabou de gerar aqui uma definição estratégica, então, do meu negócio sobre respondendo essa pergunta, né? O que você sabe sobre minha empresa? Então, pô, todo um conceito aqui, né? Que ele pegou, obviamente, do nosso onboarding, do nosso resumo executivo e das informações que ele tem aqui dentro do meu sistema, né? Eu poderia perguntar também quais as métricas do meu plano comercial atual. Pô, será que ele tem conceito, né? Será que ele tem contexto do meu plano comercial atual?
Então temos aqui toda uma análise, né, das minhas métricas do plano atual. Então vejam como ele tem o contexto, sim, inclusive ele traz aqui alguns insights comerciais e sempre com o contexto atual aqui dentro da plataforma. Além disso, ele também tem um contexto da minha base de contatos. Eu poderia pedir como exemplo 5 empresas em Porto Alegre. Coloque em uma tabela. Perfeito, ele encontrou algumas empresas aqui já, colocou numa tabela e eu poderia, por exemplo, mais informações desta 45. E ele já começa aqui, né, a interagir também com a nossa base de contatos, né? Tanto para trazer dados da empresa, como também para trazer dados de pessoas, né? Alguma pessoa dentro desta empresa para contato dela. Então, vendo se tem algum contato dentro dessa empresa, já traz o contato, né? Já lista aí. Perfeito. Então, vejam aí como ele tem total contexto, né? Da base de contatos também. E consegue interagir com você de forma bem natural, né? Além disso, eu também poderia pedir para ele aqui trazer dados como, sei lá, me ajudar a escrever, me ajude a escrever um pitch de pré-vendas para abordar um foco em mudança comercial. Vamos muito vendas. Então, olha como é um conceito, assim, uma escrita bem natural, bem comercial aqui. E eu vou pedir um insight para ele para me ajudar a escrever esse pitch de pré-qualificação aí, de pré-abordagem dos prospects, com foco em vender, em oferecer, vender, mudança de plataforma comercial. Com o conceito de que vamos muito além do CRM. Ele vai ter que usar todo o contexto aí da minha empresa para chegar nisso, né? Veja que de fato ele consegue pegar todo o contexto da minha empresa e também relacionar com a necessidade que eu passei ali para ele, né? Então, tipo, a vendas tinha um RP, um conceito de RP comercial completo que integra todas as operações de vendas em uma única plataforma. Isso significa que não apenas gerenciamos o relacionamento com o cliente, mas também automatizamos a captura de leads, o follow-up, a análise de dados em tempo real e muito mais. Ao invés de várias ferramentas conectadas, você terá tudo em um único lugar. Os principais benefícios também da plataforma, né? Centralização de dados, aumento de conversão, insights em tempo real, integração completa, aprimoramento contínuo, uma chamada para ação, né? Então, eu gostaria de agendar uma breve reunião para te mostrarmos como a Vendas Team pode ajudar a sua equipe a vender mais e de forma mais inteligente. Então, veja como ele também te ajuda a chegar em boas definições aqui estratégicas, né? Então, alguns exemplos aí de conversas com esse chat. Lembrando aqui que eu ainda teria aqui quatro, eu ainda teria mais 6 conversas aqui com o meu chat, né? Lembrando que eu posso, que ao gastar os créditos aqui, eu tenho até 10 mensagens para interagir com o meu assistente, né? Então, alguns exemplos aí.
de todo o contexto, de tudo que é possível fazer aqui por dentro, usando o ChatGPT. Beleza? Eu vou me despedindo por aqui. Essa foi a overview, essa foi a demonstração. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e